Olá, tudo bem com vocês? Muito bem. Nós estamos aqui realizando este vídeo aula porque nós não podemos mais estar reunidos juntos em sala de aula, por isso estaremos disponibilizando alguns vídeo aulas para vocês neste canal, por isso já vou pedindo para você se inscrever no canal e não se esquecer também de ativar o sininho das notificações para você estar sempre a par dos vídeos aulas, das aulas que estaremos disponibilizando para vocês aqui, tá bom? Vocês que já são alunos lá do nosso núcleo teológico, dispensa as nossas apresentações, mas para você que talvez entrou aqui pela primeira vez e ainda não nos conhece, eu sou o Marcos Gonçalves, sou professor e coordenador do núcleo teológico do IBAD, aqui na Assembleia de Deus, Ministério Missão, em Bragança Paulista, cujo presidente é o nosso querido pastor, doutor Edivaldo Florencio da Silva. Ministério esse também que eu faço parte. Então seja muito bem-vindo a essa nossa videoaula sobre o nosso módulo dos livros históricos da Bíblia Sagrada, tá bom? Nesse primeiro momento, antes de nós adentrarmos dentro do módulo exatamente, da matéria propriamente dita, eu quero apenas pontuar e dar uma rápida pincelada acerca da história geral para vocês, tá bom? Só para a gente refrescar a nossa memória e depois entraremos dentro da nossa matéria propriamente dita, tá bom? Resumidamente falando, quando nós falamos da história geral, nós estamos nos referindo à matéria que trata dos fenômenos sociais ocorridos no planeta Terra em vários períodos da história e que abrange aspectos como, por exemplo, cultural, social, aspecto linguístico, econômico, né, e todas as invenções que surgiram ao longo da história por essas civilizações. Quando elas surgiram, onde elas surgiram, e etc e tal, tá bom? Muito bem, os grandes historiadores, eles dividiram em épocas ou em alguns períodos essa história geral a título didático, para nós podermos compreender melhor. E eu quero pontuar para vocês rapidamente que o primeiro período, segundo os historiadores, né, é o período da pré-história, ou o período pré-histórico, que ele vai desde o surgimento do ser humano na Terra até o ano 4000 antes de Cristo. Por que o ano 4000 antes de Cristo? Porque o ano 4000 antes de Cristo é o ano que a maioria dos historiadores acreditam que surgiu a invenção da escrita, ali no Crescente Fértil, na região da Mesopotâmia. Já falamos sobre isso em sala de aula, né? Esses detalhes só estou apenas pontuando para vocês. O segundo período é o período conhecido como Antiguidade, ou período da Idade Antiga, que vai desde o surgimento da escrita, 4000 anos antes de Cristo, até o ano 476 depois de Cristo. O período em que acredita-se que naquela época houve a queda do Império Romano Ocidental. Muito bem, e o terceiro período é o período da Idade Média, que vai da queda do Império Romano Ocidental, no ano 476 depois de Cristo, até a queda do Império Romano Oriental, no ano de 1453, tá bom? Bom, sobre o Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental, vocês já sabem que houve uma ruptura, né? E por isso aconteceu aí essa fisão, né? E surgiu então o Império Romano Oriental. Já falamos sobre isso e sobre os seus detalhes em sala de aula. Estou apenas pontuando esse período conhecido como Idade Média. E depois dessa idade, nós temos a Idade Moderna, que vai desde a queda do Império Romano Oriental, no ano 1453, até a Revolução Francesa, no ano de 1789, tá? Que é conhecido por boa parte das literaturas como a Idade Moderna, esse período. E o último período, que é o período em que nós nos encontramos, ele começa desde a Revolução Francesa, no ano de 1789, até os dias atuais. É conhecido também como a Era Moderna, a Era Pós-Moderna, né, que é essa era que nós estamos, ou essa idade que nós estamos, tá? Que é a idade
conhecida como Idade Contemporânea, tá? Muito bem, então esses são os períodos da história, ok? Muito bem. Agora, quando falamos dos livros históricos da Bíblia, o que nós temos ali não é muito diferente. É claro que nos livros históricos da Bíblia nós vamos abranger ali e vamos enfatizar o conteúdo mais religioso, mas não vamos deixar também de falar sobre as grandes civilizações que existiram concomitantemente junto com a história do povo de Israel, ou o povo escolhido de Deus. Tá? Então é muito importante para você, aluno, fazer essa comparação entre as civilizações contemporâneas ao texto sagrado que você está estudando, tá? Aquele livro histórico que você está estudando, porque aí enriquece também o seu conhecimento. Por exemplo, quando nós estudamos os livros históricos bíblicos, nós também não podemos deixar de falar sobre os grandes impérios que surgiram naquela época. O grande império egípcio, por exemplo, que foi o primeiro. Depois nós temos o grande império da Assíria, cuja capital era a cidade de Nínive. E você sabe muito bem que Nínive foi uma grande metrópole que influenciou muito a época em que ela existiu como grande potência na Terra. Tanto no sentido bélico, como no sentido econômico, cultural, né? Existem muitas descobertas arqueológicas falando sobre esse período. Depois nós vemos aí a ascensão do Império Babilônico. E logo após o Império Babilônico, que foi invadida pelos Medas e Persas, né? Surge aí o grande Império Persa, muito conhecido na história. E depois dos persas, nós temos o grande Império Grego, né? Através de Alexandre o Grande. Você conhece muito bem a história, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Claro que nesse período do Império Grego, nós temos aí um período de silêncio, que nós chamamos, né? Intertestamentário, que fica ali entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Período de mais ou menos 400 anos, né, segundo a cronologia bíblica, em que Deus não se manifestou através de profetas na terra. Mas a história continuou. E nós vemos ali Judas Macabeu e tantos outros que se levantaram ali na região do Oriente Médio, na Palestina, tentando libertar o povo de Israel do jugo do grande império romano, que veio depois do grande império grego, tá bom? Então nós não podemos deixar de abordar esses temas tão peculiares e tão importantes, tá bom? Então é isso aqui é apenas uma introdução, né? Para você entender que história trata desses eventos, tá? Claro que essas informações, quando ela surge, alguns lampejos dentro do contexto bíblico, ela surge talvez de uma forma diferenciada. Até alguns nomes de grandes monarcas, aparece talvez o seu título diferente do que aparece os seus nomes nos livros históricos. Então a gente tem que fazer comparações, pesquisar datas e verificar com muito carinho e não se esquecer do conteúdo espiritual que a mensagem nos livros históricos passa para nós, tá bom? Isso é o mais importante, tá bom? Muito bem, então é isso, vamos abordar sobre isso. Esse é o primeiro vídeo dessa primeira aula, fazendo essa introdução. Então sugiro a você que você separe a sua Bíblia, o seu livro módulo, que trata sobre esse tema importante, os livros históricos da Bíblia que nós estamos estudando, e também tenha à disposição livros históricos no sentido geral, para nós fazermos essas comparações quando for necessário e averiguar também a veracidade bíblica, a veracidade do texto histórico bíblico, tá bom? Então, bons estudos para vocês e até o nosso próximo vídeo aula.